A gente começa então por falar em declaração de bastidores. Essa não foi de bastidores, mas não deixa de ser uma declaração muito boa pra gente conversar, que é essa fala do Lula. Nós vamos conversar aqui praticamente 3 temas, mas esse aí a gente não pode deixar de falar. Eu, particularmente, não é que eu não gosto de falar do tema, eu não me sinto à vontade para falar do tema. Não porque aquela história do lugar de fala, não é por isso. Porque realmente eu tenho na minha cabeça, estava falando com o Marcelo aqui recente, antes de começar o checkmate, eu tenho na minha cabeça assim várias contestações. Tenho algumas afirmações, algumas certezas, mas tenho na minha cabeça mesmo muitas contestações sobre isso, né? Muito complexo. Então assim, eu sou humilde aqui para reconhecer, eu não tenho uma opinião formada sobre essa questão do aborto. Para mim ainda é uma coisa que está sendo trabalhada, embora eu, como o presidente Lula falou aí, que é contra, mas assim, ao mesmo tempo que eu sou contra, eu não faço algumas ilações que acabam prejudicando o debate, como a que está acontecendo agora. Você começa a falar de lei, mistura saúde e mistura com direitos. Normalmente é isso que acontece. Ninguém fala realmente do aborto, da questão do aborto em si. Aí começa a falar, como agora, a PL que está tratando de direito, que tá tratando de direito, não está tratando de exatamente de como eles estão querendo colocar aqui, de leis da vida, não sei o que, nada disso. Está falando de direito, de penalização, penalidade ou não. Mas aí mistura-se com saúde. O próprio presidente Lula, na fala dele, faz isso. Eu acho um absurdo você colocar na mesma mesa uma situação, mas um assassino vai ser condenado a menos tempo do que uma pessoa que comete o aborto, né? Coloca assim, dessa forma, sem olhar os aspectos, todos os aspectos. Sem olhar o próprio Código Penal, né? O que Exatamente. O Código Penal diz quando alguém mata alguém. Então, ora, se no Código Penal diz que se uma pessoa assassina alguém, a pena dele é maior do que o cara que estupra, então... Quer dizer, aí pega, por exemplo, a questão dos adolescentes, das adolescentes, que normalmente são as maiores vítimas de estupro e acabam engravidando. Na lei já existem leis que prevêem essas questões todas, né, do adolescente, independente de aborto. Então, uma série de mistura, uma salada que se faz que acaba complicando ainda mais o debate. E outra coisa, acaba minorando, diminuindo o valor do debate. Isso é uma coisa importante para se discutir, mas não, começa a botar no bojo de outras coisas. E o pior, né? Politiza. O lado que defende é o diabo, é o capeta, é o inferno. Exatamente. É o assassino, é o que protege o bandido. E o outro lado é o lado bonzinho. E aí vira essa loucura. E não se discute como deveria discutir. Exato. Né? Olha o que o Lula disse. Que eu preciso dizer para vocês, alto e bom som, não é a primeira vez, porque eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 94, já fui candidato em 98, já fui candidato em 2002, já fui candidato em 2006, fui candidato em 2022, ou seja, é que eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe, fui casado, sabe, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu votar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é. Que eu acabei de falar, né? Aí é uma coisa clássica do discurso da esquerda, que é a manipulação da informação. Isso praticamente para mim é uma fake news. Exatamente. Porque um comentário fake news. Porque o projeto não trata
de punir a vítima com mais severidade do que o criminoso, do que o estuprador. Não, isso é mentira. A lei não trata disso, o projeto não trata disso. O projeto trata de quê? Trata de punir um outro assassinato, que é abortar, matar uma criança totalmente formada após as 22 semanas. Não se trata de punir a vítima, se trata de punir um assassinato, um aborto, acima de 22 semanas. Não, mas não é, ela foi estuprada. Aí entra o debate, o debate moral, né? Entra também um debate da lei. Você vê, um país que a lei onde permite o aborto, pronto, não se discute, é a lei, né? Você pode abortar à vontade, ser irresponsável à vontade e fazer o aborto. A lei protege, não é crime, então ok. Moralmente, você se afeta, então essa questão no Brasil, ela é uma questão muito moral por conta de quê? Por conta do pensamento religioso, do ensinamento religioso. Então fica muito difícil no país como o Brasil você desassociar essa questão do aborto da questão moral. Esse é o grande problema, né? Então, mas se a lei diz que aborto é crime, no Brasil é crime, salvo aquelas três exceções, né? Aí o que está acontecendo? Esse projeto vem para dizer, olha, você foi estuprada, você tem todo o direito de fazer o aborto antes das 22 semanas. Não dá tempo de fazer? Dá tempo. Ela foi estuprada, vamos providenciar logo. O Estado vai, né, pelo SUS, paga esse aborto e está tudo certo. Agora, passou de 22 semanas, aí você já tem que... O que o projeto prevê é que não faça, porque você... Então, deixa nascer, pega um taco de beisebol e mata, e dá na cabeça da criança. Porque entra também uma questão cronológica do que é o nascimento, do que é a vida. A vida é lá na concepção, né? Ou a vida é só depois que a mãe pare? Porque está com 22 semanas, a criança já está totalmente formada. Então... 22 semanas são 4 meses. São 4 meses. 4 meses. São 5 meses. 4 meses. 4 meses é alguma coisinha. Pois é. Então está formada a criança. Ali já tem uma vida, tem um ser humano. E aquele ser humano, ele não sabe que ele é fruto de um estupro. É uma vida. Então, tá errado, tem que abortar, mesmo com 22 semanas, com 7 meses. Deixa nascer. Aí nasce, aí você pega um porrete e bate na cabeça dele e mata. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. A diferença está na sua mente, no esconderijo da sua mente, que ali está dizendo que você não está vendo. Mas é a mesma coisa. Então o projeto é sobre isso. E eu vi ontem uma entrevista... É sobre direito. É sobre direito. Eu vi ontem uma entrevista, não estou lembrado agora qual era o nome do deputado. E ele diz claramente, ele diz, e se acontecer, vai para o juiz conforme a lei. E o juiz tem autoridade para dar a pena ou não, dependendo se ele achar que o adolescente, que a criança, fez um aborto depois de 22 semanas e teve algum descuido, não teve acesso, mora no interior, não tem acesso a nada, aí por alguma... Ele pode não punir a pessoa. Mas ainda tem outra questão que precisa ser discutida claramente a propósito disso, é porque essa lei, ela não... Ou qualquer outra lei, ela não abrange a questão do adolescente. Não tem, ela não contempla, no geral ela não contempla adolescente, porque a lei de criança e adolescente é específica. É uma outra coisa específica. Então, assim, a questão de assassinato, a criança até 14 anos é diferente. Aí você percebe a manipulação da informação, que eles trazem um caso para o debate de uma criança de 10 anos. Pois é, olha como aqui. Como se aquilo fosse, todos os casos fossem naquele sentido. Olha como começa a matéria do Fantástico aqui, ó. Um projeto de lei que tramita. Um projeto de lei em tramitação acelerada na Câmara dos Deputados, já começa aqui, ó, que tá acelerado. Dos deputados provocou um debate intenso essa semana. O texto ainda não foi aprovado
mas qualifica como homicídio o aborto a partir das 22 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro. Mesmo em casos de estupro. Já começa a colocar a pimenta aqui, né? Sim. Isso em um país em que a cada 8 minutos uma menina ou mulher é estuprada, de acordo com os dados do Fórum de Segurança Pública. Tá? Aí já vem o outro elemento aqui. Em 2020, religiosos tentaram impedir que uma criança de 10 anos, violentada pelo tio, fizesse o aborto a que tinha direito por lei. Ela foi levada do Espírito Santo a Pernambuco para ter acesso ao procedimento. A história ganhou repercussão nacional 4 anos depois. A família desta menina, hoje adolescente, falou pela primeira vez o Fantástico. Aí foi o que foi colocado lá. Mas assim, olha como eles começam a notícia, totalmente né? manipulação. E sempre manipulando e levando exatamente para o ponto. Porque a menina conseguiu fazer o aborto e aquela questão do religioso foi algum extremista. Um ponto pontual que tomou indevidamente a decisão de importunar uma família. É típico dos religiosos extremistas. E eles colocam isso de maneira que aquilo é a regra. E não é, né? Então, tem vários casos. Eu vi um documentário uma vez, uma entrevista de um cara que chegou para falar numa palestra sobre aborto americano e o cara deu seu testemunho que ele era fruto de um estupro. E que se tirasse, ele não estaria ali. Uma vida, um cara muito bem sucedido, tá ali. Iam tirar o direito desse rapaz viver, né? Então, passou de 22 semanas, eu sou a favor. Tá feitinho, tá normal, já tá uma vida ali, um bebê formado. Não pode interromper. Se interromper, é crime. Se você tá pensando o contrário, deixe nascer. Na hora que nascer, você pega, dá um tiro na cabeça do bebê e pronto. Tá resolvido. A mesma coisa. Não tem nada de diferente. E ainda você não vai ter algumas implicações. Nesse caso que você está falando aí, né? A mulher não vai ter algumas implicações, vai ter o parto, o incômodo do parto, essas coisas todas, né? Pois é. É isso aí. Mas é isso aí mesmo. Bem forte, mas é isso. Agora, assim, por que eu evito falar sobre essa questão? Eu evito, mas a gente já está quase 10 minutos nessa pauta, né? Bom, mas assim, é porque eu tenho na minha cabeça uma questão de direito. Quando você fala assim, aborto é uma questão de direito à vida. E é realmente, principalmente aqui, 4 meses já tem a vida, né? Mas a mulher carrega uma vida. Para mim, assim, foi uma outorga dada. A mulher, a criança, a vida está na barriga de uma mulher, é uma outorga. É uma outorga para ela. Que ela tem o dever e tem o direito também de cuidar nesses 9 meses, de manter a criança com vida, alimentando. Então, assim, é diferente, é uma situação diferente. Ela não é apenas ali uma gaveta que foi colocada uma vida e ela ela é responsável. Exato. A gente vai discutir o ano inteiro. Pois é. A gente vai discutir o ano inteiro. Eu o ano inteiro não, 43 anos, né? Vamos supor, vamos pensar aqui. A feminista defende o quê? Que ela tem o direito sobre o corpo dela. Que ela tem o direito sobre aquele corpo é dela. Pois é, o que eu acho é uma discussão pequena, que não é questão do corpo, é questão da vida. Não, mas é o que eles colocam. Eles diminuem essa vida. Reduz ao corpo a questão a questão do corpo, da vontade. Isso. Né? E da vontade, não quero isso aqui em mim, retira. É muito sério, é muito complexo isso. Eu acho assim, que se você aceita um discurso desse, entende que esse discurso é correto, de que a mulher ela tem o direito sobre o corpo dela e sobre aquela vida que está ali, ela que decide, beleza. Agora, o que fica muito, o que me intriga nesse pensamento delas é que elas não defendem o direito de alguém que pensa assim. Elas tentam influenciar toda mulher a que ser mãe é uma bobagem, a que ser mãe não traz vantagem, a que ser mãe é ruim, a que ser mãe não deve ser uma obrigação. E se você fizer isso, você imagina que se
todo mundo adere a esse comportamento, adere a esse pensamento, a essa prática. Não vai ter mais gente, né? Uma coisa é simples. É que nem o discurso dos homossexuais, das pessoas que têm as suas preferências sexuais de sexo igual, do mesmo sexo, de dizer que incentivar isso, principalmente nas crianças, incentivar. Então você tem... Aí você está acabando com a questão da procriação, né? Você está destruindo. E com isso você destrói a raça humana. Essa é a verdade. Isso a longo prazo, há séculos, há milênios, vai acabar. Só que não vai acabar por quê? Porque essa é uma necessidade humana. Eles nunca vão prevalecer. Eles podem avançar por um tempo, mas a própria natureza humana não vai permitir isso. Nós tivemos recentemente aqui uma conversa com a Sâmara Bраун, doutora Sâmara Bраун, advogada, e a gente falou sobre essa questão do direito do homem, que ninguém sabe que existe. Parece que a justiça parece que para a justiça não existe, o homem não tem direito. O homem só tem obrigação. Só tem obrigação. Só serve para pagar a conta e botar comida na mesa. O homem não pode ter violência psicológica. Não tem, homem não tem. O homem é uma máquina ali que nem isso tem. Então nós tivemos uma conversa muito boa, e dentro dessa conversa a gente pontuou que nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa contrária. A discussão está muito forte com relação a isso, ao papel do homem na sociedade, porque avançou tanto, como você acabou de falar. As discussões foram tão intensas e os direitos foram tão aguçados e tão materializados que hoje, vem cá, onde é que o homem ficou? E aí lá tem uma ficou história... com a trolha. E hoje está se discutindo muito a reversão. Né? E ele tem que ser bom em tudo, porque até a fêmea não quer o macho que sente qualquer fragilidade. Pois é. Então assim, isso tudo vai ser dessa forma. Vai ter um momento ali, quando você perceber os efeitos disso, cadê a população? Cadê as pessoas? Exato. Aí vai a reversão. Começa-se a discutir novamente. Bom, só pra gente fechar aqui, Marcelo, um texto diferente dessa situação toda aqui. Diferente do que a gente vê pelo menos eu imagino que seja, vamos lá. Diferente do que a gente viu no Fantástico. O título é A Confusão sobre Aborto e Estupro. Conservadores de Araque da bancada parlamentar evangélica tiveram a cumplicidade dos defensores de Araque, das mulheres, do PT de Lula e dos outros partidos de esquerda para tentar impor a elas uma punição maior que a de estupradores em caso de aborto após 22 semanas do estupro sofrido. Na ânsia de definir penalmente o aborto como assassinato em todos os casos praticados depois das 22 semanas, em reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina, eles nem sequer atinaram que havia um ponto ainda mais sensível nos casos de estupro, que levaria a um efeito perverso na comparação das penas. Essa mistura de desleixo e afetação de moralidade superior dos defensores do PL 1904-24, com a indiferença, o oportunismo e a hipocrisia do governo Lula, que orientou a base a aprovar a urgência, rendeu um argumento forte contra o projeto de lei, portanto uma reação imensa nas redes sociais, furando as bolhas de militância política e despertando a ira de mulheres comuns que se imaginaram sendo duplamente punidas caso abortem uma eventual gestação forçada, ato até então permitido por lei em qualquer momento. Não é matéria de interesse do governo. Indiferença, porque não é matéria de interesse do governo, disse um líder na Câmara do o petista José Guimarães. Oportunismo, porque o PT busca aproximação com o eleitorado evangélico e temeu a perda de popularidade. Hipocrisia, porque o governo e partido dizem a mesma coisa para seus próprios eleitores e fazem outra no poder. Rapaz, muito bom isso aqui.
Depois da repercussão negativa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em público o contrário da orientação governista. Olha a salada que está acontecendo. Olha a loucura. Não contem com o governo para mudar a legislação do aborto do país. E Lula aproveitou o embalo e falou aquilo que a gente colocou aqui. Eu acho uma insanidade querer punir uma mulher vítima de estupro com uma pena maior que um criminoso. O mesmo discurso, né? Da manipulação. Pesquisas mostram há décadas que a maioria dos brasileiros é contrária ao aborto, motivo pelo qual o Congresso vinha mantendo a autorização da prática apenas para o caso de fetos anacéfalos, aprovado pelo STF em 2012, de risco de morte da mãe, bem como de estupro em relação ao qual basta alegação, mesmo sem confirmação do crime, o que, na visão crítica, já abre margem para a fraude à lei. É isso aí. O texto é grande, não vamos aqui trabalhar não, mas é isso. E uma outra coisa que a gente poderia discutir, a gente pode discutir isso mais na frente, é a questão ainda existem muitas, que é das clínicas clandestinas. Isso ninguém fala aqui. Isso ninguém fala aqui. Mas esse é um dos pontos para a legalização nesses 3 aspectos, né? Nesses 3 casos. Também entra essa discussão das clínicas clandestinas. Não, mas eu digo no discurso. Ah, sim. Ninguém trata disso. É de saúde pública, né? Saúde pública. Então, morre muitas mulheres nessas clínicas de aborto. Aí serviu de base para pedir a liberação do aborto. Olha, tem que ter, porque é uma realidade. Muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas, então tem que liberar. O SUS tem que fazer essa cirurgia, esse aborto. Mas ainda existem e não se discute isso. No bojo da polêmica, ninguém está preocupado com isso, né? Pois é, muita mulher... é saúde pública, saúde da mulher muitas também. Mulheres, né? muita gente irresponsável que... Porque, aliás, acontece nesse caso do duplo homicídio, né? Isso. Que é o homicídio da mulher e da criança. Isso. Olha a gravidade disso, né?